Toca mais uma aí. O Matheus mandou: olá, povo, boa tarde a todos e muito obrigado pela entrevista. Joyce, já passou mal antes de fazer algum vídeo por assunto pesado ou algo que afetava sua moral? Eu passei mal quando eu fiz o vídeo, não sei porquê, o vídeo do cemitério de Stu, mas eu acho que foi mais uma questão de sugestão da mente mesmo. E era um assunto super bobo, que eu já tinha visto em série de TV, é quase uma lenda urbana. Mas eu comecei a ver muito vídeo do lugar, vídeo do local mesmo, de pessoas filmando o local e tal. E eu me senti super mal, me senti super pesado, eu não conseguia gravar o vídeo. E depois eu tive problemas dá muito problema na edição, eu comecei a editar. E o meu editor, ele começou a fechar a tela de edição, não conseguia. E procurava um jeito de editar o vídeo, não conseguia editar o vídeo. E aí, do nada, minha tela sumiu. Eu ainda fiz um stories, acho que alguém deve ter visto esse stories, sei lá, avisando o problema que eu tava tendo e não saía do lugar. E todas as partes que eu falei corta no vídeo, porque eu não tenho roteiro, então a parte que eu quero falar novamente de uma forma um pouco mais clara, eu falo corta. E essas partes, elas tinham sido previamente, antes, né, de postar o vídeo, elas foram editadas e cortadas, e no vídeo todas essas partes estão lá. Meu Deus. E não sei o que aconteceu. E nesse dia não subiu o vídeo de jeito nenhum, ficou em 95% lá no YouTube e não chegava a 100% não ia pra frente. E eu até pensei em não postar. Mas como é que... Mas depois também que eu postei dane-se agora também, Stu. Não aconteceu nada depois. Dizem que é o portal do inferno, né? Acredito que sim, parecendo de um demônio, né? Mas rolou, assim. Por que tu disse que era sugestão da mente se de fato coisas aconteceram? É porque, assim, o cemitério de Stu, ele é considerado um portal do inferno. Porque dizem que em 2 momentos do ano, que é o solstício de primavera e o Halloween, o próprio demônio vai até esse cemitério para visitar a lápide de uma bruxa que teria tido um filho dele. Então ele teve um filho com uma bruxa humana e esse filho nasceu com pelo de lobisomem, nasceu todo desfigurado e tal. E tinha um salgueiro que nascia muito próximo a essa lápide. E esse salgueiro, ele tinha servido em tempos anteriores a 1885 como um local para enforcar, né, mulheres que eles consideravam bruxas. Então, muitas pessoas morreram nesse local. Então, era um local já meio pesadinho. Depois disso, chegou um grupo alemão, que seria como se fosse um povo Amish, né? A religião dos Amish, acho que é uma religião, os Amish, não sei. Que era ainda mais fechado que os Amish. E eles chegam nessa região, mas eram só 6 famílias. E uma das famílias era a família Stu. E esse cara tinha mais dinheiro, então ele compra um cartório, tenta trazer um pouco da civilização para o lugar. Só que nada dá certo naquele lugar. Eles constroem uma igreja e eles eram de uma igreja chamada Anabatista, que não é a igreja batista. E os sermões eram todos pregados em alemão e tal. E aí um dia esse cara, ele era tão importante, esse Stu, que ele virou, o nome do lugar era um outro nome, e aí quando ele morreu eles deram o nome de Stu pro lugar. E do lado passa a Devil Road, que é, né, a Estrada do Diabo. Eles não gostavam disso, então eles pediram para mudar na época ainda, lá, acho que 1900 mais ou menos, e eles fizeram uma igreja de pedra. Só que um dia o teto daquela igreja caiu por algum motivo e eles nunca mais pisaram nem tentaram arrumar aquela igreja. Eles foram para um lugar de madeira, assim, como se fosse um galpão, e não arrumaram a igreja de pedra. E depois as pessoas diziam que dentro daquela igreja não chove. Pode chover, pode ventar, lá dentro da igreja não chove. A igreja não tem o teto. E dizem que ali tem uma escadaria que se você descer, você vai chegar lá, nas profundezas lá da coisa. E encontrar. Ou não. Ou você pode ficar até 3 semanas tentando subir a escada de novo. Então tiveram várias coisas que aconteceram. Só que eu vi uma leitura da Vandinha. Independente, assim, se foi ou não real, se aquilo é verdade ou não, acho que eu fiquei um pouco... Eu não sei, impressionada as cenas e tudo, mas eu sou difícil de impressionar, mas aquilo tão bobo me impressionou. E ela começou a falar que aquela terra
Eu tô com isso aqui, eu tô me ouvindo? Eu tô falando muito alto? Não, tá ótimo. Não? Tá Então ótimo. tá. E aí o que acontece? Ela falou que aquele local era um local maldito mesmo. A terra, ela não era uma terra antiga ali, né? Óbvio, né? Como qualquer pedaço de terra da terra. Mas que desde muitos anos, aquilo ali bem anterior a mesmo as bruxas, aquele local era um local que emanava o mal. E por isso, tantas pessoas praticavam coisas ruins naquele lugar. Tanto que eles fizeram a igreja num lugar. E nesse tal local onde enforcariam as bruxas, eles fizeram o cemitério do local. Vamos combinar também que não eram tantas lápides, eram 6 famílias. Então não é possível. Se morresse todo mundo, né, não dava, sei lá, 10% de um cemitério comum. E depois disso, que as famílias continuaram lá, hoje os descendentes ainda moram 20 pessoas nesse local ainda. E eles tomam conta desse cemitério. Inclusive, se você tentar entrar, é proibido. Desde 1999, você não pode entrar em Stu. Porque as pessoas querem descer essa escadaria, que nunca vi foto. Eles dizem que existe uma escadaria, mas eu pelo menos até hoje não vi. E procurei, e fiquei procurando. E aí você vai, querendo ou não, absorvendo mais coisa pesada. Aí você encontra grupos que vão para esse cemitério, consegue burlar tudo isso, e são grupos que vão fazer coisas muito pesadas dentro desse cemitério que envolve ocultismo. E você vê relatos dessas pessoas em vários idiomas, de várias formas de se expressar. E aquilo me deu porque eu estava procurando essa foto. Eu queria achar alguém que fotografou a escadaria e não achei. E foi um cemitério que eu tive problema. Assim, quando eu fui fazer o vídeo, eu achei que era uma coisa até mais leve, porque eu tinha feito vídeos muito pesados. E normalmente quando eu faço isso, eu vou lá e intercalo com um vídeo um pouco mais leve. E foi um vídeo assim que me deixou bem assim, ruim mesmo, bem ruim. Depois eu entrei numa enxaqueca assim, pesada. Foi um vídeo pesado mesmo. Pesado. De forma geral, estar envolvida com essas histórias não te traz nenhum problema psicológico, fica mais difícil de dormir, etc e tal? Não. De forma geral. Não. Esse foi o Ou único eu sou uma psicopata e não sinto nada. Coisa que eu sei que eu não sou. Eu fico extremamente assim envolvida. Mas eu tenho uma coisa que é o seguinte. Subir o vídeo pra plataforma é como se eu tomasse um banho, assim. Uhum. Eu visto aquela história, eu calço a história e fico com ela às vezes dias. Mas quando eu vejo ela publicado, eu não volto pra assistir. Entendi. É como se fosse assim, supera que vem o próximo. Mas é pesado. Tu nunca teve nenhuma experiência sobrenatural com essas histórias? Eu fiquei muito impressionada uma época com a Elisa Samúdio. Sonhei com essa mulher umas vezes. Mas eu acho que foi pela brutalidade do crime e tudo mais. Ela acabou ficando na minha cabeça. E aí eu ia falar o nome de algumas pessoas e saía. E eu edito os vídeos. Então eu via que eu trocava o nome e na hora não dava de cortar, mudar, corrigir ou qualquer coisa. Ficou. Uhum. Até transformar isso num circo e tal. Essa questão da Elisa Samúdio. Mas tudo bem. Foi mais com ela mesmo, mas não tive, assim. Só sonho, nunca nada não, apareceu pra ti? Não. Não por causa de casa, essas coisas não. Eu faço e é que nem eu falo. Eu faço. Mas você tem que ter você precisa saber que você tá só comunicando. Você não tava lá, você não viu. Uhum. Você tá vendo o sangue, mas você não tá sentindo o cheiro. Então, assim, você tem que pensar. Se você fosse um perito criminal, se você fosse um policial mesmo, você vê aquilo todo dia. Várias vezes por dia. Você precisa saber, sabe? É como você usa mesmo como se fosse uma roupa. Eu estou no modo trabalhar. Uhum. E ali você pensa em... Às vezes esse aqui fica até de orelha em pé. Meu marido olha assim, ele fala, meu Deus, porque eu acabo falando. Nossa, que burra, por que ela não fez assim? E é assassina, sabe? Coisa horrorosa isso. Mas sai, porque você tá configurado ali. Tá envolvida nisso. na história. Uhum. E eu me envolvo muito. Assisto, às vezes, julgamentos, eles ficam inteiros na minha cabeça, assim. Eu não consigo replicar agora 10 horas de julgamento, mas o que você me perguntar, se a mulher falou, eu lembro. Porque eu tô mesmo prestando atenção naquilo ali. Eu quero pegar ela, mas eu quero ver onde ela tá mentindo ou se ela não tá. Uhum. Então, tudo isso eu vou levando a sério. E muitas coisas que eu vejo também, casos... Sobrenatural, eu sempre acabo dando uma passada de pano. Eu sempre falo, explico.
Porque tem uma galera que é muito apavorada ainda com historinha de possessão demoníaca. Meu, já chega, né? Hollywood já colocou todas as... Chega agora, né? Precisa passar isso aí. Então, a gente tenta explicar que pode acontecer, teoricamente pode, né? Segundo os religiosos, mas também não é assim. Ah, você não vai abrir um tabuleiro Ouija e você vai ficar possuído ali na hora instantaneamente. Alô, zap, né? Do capeta, não é assim. Então, isso tem que ser explicado. Você precisa abrir um tabuleiro Ouija num vídeo e mostrar que você não tá possuído. Então não adianta vir com uma história pesada na segunda-feira, se tu abrir o tabuleiro Ouija e falar que você tá possuído também, não adianta nada. Mas você precisa mostrar essas coisas, você precisa procurar livros, você precisa ir atrás de histórias para você contar, ó, existe um pesquisador que fez tal trabalho, que disse que aquilo ali era mentira, por causa disso, o corpo produz tal coisa, e assim você vai quebrando. Mas existem casos que são difíceis de você fazer isso. E aí eu digo, esse não dá, assim, não tem uma explicação, não tenho uma explicação para isso. Não que a minha explicação seja um ponto final, não sou especialista em nada, mas é como se fosse assim, eu chamo a galera para pensar junto. E ali eu vejo várias opiniões, assim. E tento também ir procurar. Muita gente me indica livro de estudo. Eu não tô falando Evangelho segundo o Espiritismo, não desmerecendo, mas assim, é o que, né, 50% indica, mas assim, livros bem específicos. Entendi. E aí eu consigo achar e vou tendo mais informações.